Irmãos e irmãs, vamos buscar a face do nosso Pai para que Ele nos ajude uma vez mais nesse tempo de reunir. Hermanos y hermanas, vamos a buscar una vez más el rostro de nuestro Padre para que Él nos ayude en este tiempo de reunión. Nosso maravilhoso Pai, somos tão gratos a Ti. Nuestro maravilloso Padre, somos agradecidos a Ti. Tu tens soprado a presença doce do Teu Espírito entre nós. Tú has soplado la presencia dulce de tu Espíritu entre nosotros. Continue com o frescor da Tua presença em nosso meio. Continúa con el frescor de tu presencia en nuestro medio. Nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda. Nosotros reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Renova nossas forças. Renueva nuestras fuerzas. Nos dê capacidade para escutar a Tua própria fala. Nos dé capacidad para escuchar tu propio Falar. voz hablar. Nos ajuda pelo nome do Teu Filho Jesus, Nos ayuda por el nombre de tu Hijo Jesús, por quem nós oramos a Ti nesse momento. por el cual nosotros oramos a ti en este momento. Amém. Amén. Nós temos apresentado aos irmãos Nosotros hemos presentado a los hermanos que para que haja a restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim, que para que haya la restauración del testimonio del Señor en este tiempo del fin, se faz necessário conhecermos 4 verdades essenciais das Escrituras Sagradas. se hace necesario que conozcamos 4 verdades de las Escrituras Sagradas. 2 delas já fizemos as considerações devidas, 2 de ellas ya hemos hecho las consideraciones debidas, que refere-se à visão celestial e à vocação celestial. que se refiere a visión celestial y vocación celestial. E nesse entardecer nós vamos dar um passo a mais, Ya en este atardecer vamos a dar un paso adelante para com a ajuda do Senhor para, con la ayuda del Señor, aprendermos um pouco mais a respeito daquilo que fala-nos a respeito da casa de Deus. para hablar aquello que nos da entendimiento acerca de la casa de Dios. Há muitas verdades que podem ser ditas a respeito desse tão precioso assunto. Hay muchas verdades que pueden ser dichas acerca de ese tan precioso asunto. Nós vamos colocar algumas dessas porções para os irmãos Nosotros vamos a colocar algunas de estas porciones para los hermanos e encorajar a todos a prosseguir com os estudos. y dar coraje a los hermanos para proseguir con sus estudios. Então, nós vamos, na dependência do Espírito, Nosotros vamos a ir en la dependencia del Espíritu, ler a primeira passagem que fala-nos dessa tão importante verdade. leer la primera pasaje que habla de esta tan importante verdad. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. A palavra de Deus assim diz: La palabra de Dios dice así: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A casa de Deus, La casa de Dios, que é a igreja do Deus vivo, que es la iglesia del Dios viviente, coluna e baluarte da verdade. columna y baluarte de la verdad. Deixe-me fazer uma pergunta que vai surpreender, se não a todos, mas alguns dentre vocês. Déjenme hacerles una pregunta que tal vez va a sorprender a algunos, si no a todos, entre vosotros. O que é a igreja? ¿Qué es la iglesia? Qual é a origem da igreja? ¿Cuál es el origen de la iglesia? Qual é a natureza da igreja? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Qual é o destino da igreja? ¿Cuál es el destino de la iglesia? São perguntas muito importantes. Son preguntas muy importantes. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, receber a revelação destas verdades. Y nosotros necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, recibir estas verdades. A igreja tem a sua origem celestial. La iglesia tiene su origen celestial. A igreja tem a sua natureza espiritual.
La iglesia tiene su naturaleza espiritual e ela tem o seu destino celestial também. y ella tiene su destino celestial también. A igreja é uma realidade espiritual. La iglesia es una realidad espiritual. Ela não é uma instituição ou organização humana. Ella no es ni una institución ni una organización humana. Ela é uma realidade espiritual. Ella es una realidad espiritual. Assim como o mundo em que vivemos Así como el mundo en que vivimos é uma realidade espiritual, es una realidad espiritual, a igreja é uma realidade espiritual. la iglesia es una realidad espiritual. Assim como o Senhor Jesus Cristo precisa Así como el Señor Jesucristo necesita de um corpo para se mover nessa terra, de un cuerpo para moverse en esta tierra, para manifestar o seu amor, para manifestar su amor, a sua graça, su gracia, a sua bondade. su bondad. Deixe-me dar um exemplo disto. Déjenme dar un ejemplo acerca de esto. Como que as pessoas que estão à nossa volta vão tocar a bondade do Senhor Jesus? ¿Cómo es que las personas que están a nuestro alrededor van a tocar a la persona del Señor Jesús? Como que o Senhor Jesus pode abraçar uma pessoa que precisa? ¿Cómo es que el Señor Jesús puede abrazar a una persona que necesita? Através dos nossos abraços, A través de nuestros abrazos, através do nosso consolo. a través de nuestro consuelo. Então o Senhor Jesus Cristo, Entonces el Señor Jesucristo, ele abraça, Él abraza, ele cuida Él cuida de todos de todos através do seu corpo. a través de su cuerpo. Isso é uma realidade espiritual. Esto es una realidad espiritual. Mas o mundo também é uma realidade espiritual. Mas el mundo también es una realidad espiritual. O diabo, ele tem um corpo através do qual ele se move nesse mundo. El diablo también tiene un cuerpo a través del cual él se mueve en este mundo. É este sistema caído que nós vivemos. Es el sistema caído en el que nosotros vivimos. Então, tudo que nós conhecemos à nossa volta Entonces todo lo que nosotros conocemos a nuestro alrededor faz parte de um sistema caído. hace parte de un sistema caído. O primeiro verso das Escrituras Sagradas El primer verso de las Escrituras Sagradas diz assim: dice así: E no princípio criou Deus En el principio creó Dios os céus los cielos e a terra. y la tierra. Veja que não está escrito ali: Miren que no está escrito ahí. criou Deus os céus e o mundo. Creó Dios los cielos y el mundo. Não, ele criou os céus e a terra. No, Él creó los cielos y la tierra. Depois da queda, Después de la caída, todo o sistema que nós conhecemos hoje, todo el sistema que nosotros conocemos hoy, político, político, social, social, econômico, econômico, religioso, religioso, e todos os outros que nós educacional educacional e todos os outros aspectos que envolvem a sobrevivência dessa humanidade, y todos los otros aspectos que envuelven la supervivencia de esta humanidad parte da queda. parten de la caída. Tem assinatura do inimigo. Tienen asignatura del enemigo. É através deste movimento Es a través de este que movimiento Satanás ele estabelece a sua vontade nesse mundo caído. que Satanás establece su movimiento caído. Esse mundo é um sistema espiritual Este mundo es un sistema espiritual caído. caído. Satanás tem um corpo, Satanás tiene un cuerpo. esse sistema caído. Es el sistema caído. Então nós precisamos de discernimento espiritual Entonces nosotros necesitamos de discernimiento espiritual para enxergar com os olhos do Senhor para poder llegarnos con los ojos del Señor. que o mundo que nós vivemos Que el mundo en el que nosotros vivimos é uma realidade espiritual es una realidad espiritual caída. caída. Mas nós Mas nosotros fazemos parte do corpo de Cristo, hacemos parte del cuerpo de Cristo, a igreja, la iglesia, que é uma realidade espiritual, que también es una realidad espiritual, através do qual, ou seja, desse corpo, a través del cual, o sea, este cuerpo, é que o Senhor Jesus se movimenta. es que el Señor Jesús se mueve. Então deixe reforçar. Entonces déjenme reforzar. Como que Jesus vai manifestar o seu amor para este mundo? ¿Cómo es que el Señor Jesús va a manifestar su amor para este mundo? Se não através da sua igreja, através do seu corpo. Sino a través de la iglesia, a través de su cuerpo. Não é importante para nós isto? ¿No es algo importante para nosotros esto? Então a igreja tem a sua origem celestial, Entonces la iglesia tiene su origen celestial, a sua natureza espiritual su naturaleza espiritual e o seu destino também é celestial. y su destino también es celestial. Agora, qual é o valor da igreja na perspectiva do Senhor? Y ahora, ¿cuál es el valor de la iglesia en la perspectiva del Señor? Nós precisamos ver isso nas Escrituras Sagradas. Nosotros necesitamos ver esto en las Escrituras Sagradas. O que a Bíblia tem a nos falar sobre esse assunto? ¿Qué es lo que la Biblia tiene a hablarnos sobre este asunto? Nós vamos abrir um texto das Escrituras agora. Nosotros vamos a abrir un texto de las Escrituras ahora. E eu quero colocar as impressões que eu tenho no meu coração a respeito do que vamos ler.
y yo quiero colocar las impresiones que tiene el hermano en su corazón acerca sobre lo que vamos a leer. Porque muitos, olhando para essa passagem que vamos considerar, Porque muchos mirando hacia este pasaje que vamos a considerar têm visto esta passagem de modo diferente. han visto este pasaje de un modo muy diferente. Mas permitam-me colocar a maneira como eu vejo. Mas permitamos al hermano exponer la manera como él ve E os irmãos julguem no coração. y los hermanos juzguen en vuestro corazón. Mateus capítulo 13, Mateos capítulo 13, já vou dar os versos para que vocês busquem. enseguida va a dar los versos para que ustedes busquen. Versículo 45 e 46. Versículo 45 y 46. Esta parábola faz parte de todas aquelas outras das outras parábolas que o Senhor Jesus fala nesse capítulo 13 de Mateus. Esta parábola hace parte de todas aquellas otras parábolas que el Señor habla aquí en este capítulo 13 de Mateos. E uma delas é conhecida como a parábola da pérola. Y una de ellas es conocida como la parábola de la perla. Exatamente esses versos que vamos ler agora, 45 e 46. Exactamente los versículos que vamos a leer ahora, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muitos irmãos utilizam esta passagem Muchos hermanos utilizan este pasaje para o evangelismo. para evangelizar. Que quando nós encontramos o Senhor Jesus como a grande pérola, Que cuando nosotros encontramos al Señor Jesús como esa grande perla nós deixamos tudo y nosotros dejamos todo para adquirir Jesus. para conseguir a Jesús. Mas eu me permito a dizer que eu não enxergo assim este texto. Mas permitamos al hermano ver que él no lo ve de esta manera este texto. Na realidade, este que é o grande negociante de pérolas En realidad este gran negociante de perlas é o Senhor Jesus. es el propio Señor Jesús. É aquele que busca boas pérolas para ele. Es aquel que busca buenas perlas para él. E ele achou uma de grande valor. Y él encontró una de gran valor. A que se refere ou a quem se refere o Senhor Jesus quando ele fala dessa pérola aqui? ¿A quién se refiere o a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla de esa perla aquí? Eu penso que é a igreja. Yo creo que es la iglesia. Aqui fala da igreja. Aquí habla de la iglesia. Então ele vai e vende tudo o que possui e a compra. Entonces él va y vende todo lo que tiene y la compra. Ele deixou o trono de glória, Él dejó el trono de o gloria, esplendor da sua majestade. el esplendor de su majestad. Abriu mão de tudo aquilo que lhe era direito Abrió mano de todo aquello que él tenía por derecho. e veio a este mundo. Y vino a este mundo. E pagou um altíssimo preço naquela cruz Y pagó un alto precio en aquella cruz para obter a pérola, para obtener esa perla, a igreja. la iglesia. Então, qual é o valor Entonces, ¿cuál es el valor da igreja na perspectiva do Senhor? de la iglesia en las perspectivas del Señor? É o valor da sua própria vida. Es el valor de su propia vida. Vocês se lembram que aquele portal ou portais Ustedes recuerdan que aquel portal o portales da Nova Jerusalém, de la Nueva Jerusalén então é composto de 12 portais de pérolas. está compuesto por 12 portales de perlas. Só para deixarmos registrado. Solamente para dejarlo registrado, Capítulo 21 de Apocalipse. capítulo 21 de Apocalipsis, Versículo 21. versículo 21. Para que eu não faça uma paráfrase errada. Para no Vamos ler. para no parafrasear de una forma errada, equivocada, vamos a leerlos todos. Versículo 21. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. E aqui começa-nos a palavra dizendo que as 12 portas são 12 pérolas. Y aquí la palabra comienza diciendo que las 12 puertas eran 12 perlas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Y cada una de estas puertas era una perla. A pérola é a única joia que procede de um ser vivo. La perla es la única joya que procede de un ser vivo. Vocês sabem como é formada a pérola? Ustedes saben cómo es formada la perla. Dentro de uma ostra. Dentro de una ostra. Muitas vezes um pequeno grão de areia ou um objeto estranho entra para dentro da ostra. Muchas veces un grano de arena o un objeto extraño entra para dentro de la ostra. E
e aquele objeto estranho começa a provocar muitas dores dentro da ostra. Y aquel objeto extraño comienza a provocar muchos dolores dentro de la ostra. Então ela elimina uma substância chamada nácar, Entonces ella elimina una sustancia que se llama nácar ou madrepérola. o madre perla. E aquela substância vai envolvendo todo aquele organismo estranho. Y aquella sustancia va envolviendo todo aquel organismo E extraño. dependendo do tamanho da pérola, Y dependiendo del tamaño de la perla, 3 a 8 anos, de 3 a 8 años, então é formada uma linda pérola dentro daquela ostra. entonces es formada una linda perla dentro de aquella ostra. É exatamente isto. Es exactamente esto. O altíssimo preço El altísimo que precio o Senhor pagou por nós naquela cruz. que el Señor pagó por nosotros en aquella cruz. E podemos olhar isso também de uma outra forma, Y podemos mirar esto de otra forma, que nós estamos sendo transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la propia imagen de nuestro Señor. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Conviene que Él crezca y nosotros menguemos. Vai haver um momento em todo esse processo Va a haber un movimiento en todo este proceso, que Ele vai olhar para nós que Él va a mirar para e nosotros vai ver uma linda pérola, y va a haber una linda perla, que é a própria expressão do seu amor gracioso, que es la propia expresión de su amor que nos gracioso, envolveu como aquela madrepérola que nos envolvió como aquella madre perla e nos fez como uma joia preciosa aos seus próprios olhos. y nos hizo como una joya preciosa a sus propios ojos. Então, na perspectiva do Senhor, Entonces, en la perspectiva del Señor, a igreja tem um valor que nós não conseguimos mensurar. la iglesia tiene un valor que nosotros no conseguimos describir. Isso é maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Y esto es algo maravilloso queridos hermanos. Vamos confirmar isso lendo Efésios capítulo 5, Vamos a confirmar esto leyendo Efesios capítulo 5, versículo 25, em especial a parte final do texto, mas podemos ler todo o verso 25. versículo 25, más haciendo énfasis en la parte final del propio texto, pero leemos todo el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Isso. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Este é o amor maravilhoso do Senhor. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este Ay. es el amor maravilloso del Señor. A igreja é a grande pérola. La iglesia es la gran perla. Nós somos essa pérola. Nosotros somos esa perla. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Y esto es maravilloso, hermanos y hermanas. É isso que o Senhor Jesus, quando olha para nós, Ele vê Esto es lo que el Señor Jesús, cuando mira para nosotros, lo que Él ve. uma linda pérola. Una linda perla. É verdade que estamos ainda em formação, Es verdad que todavía estamos en formación, mas haverá um dia mas habrá un día onde nós vamos expressar aquela joia que tanto alegra o seu coração. habrá un día en el que vamos a expresar aquella joya que hay en su corazón. Isso deve quebrantar os nossos corações, irmãos. Y esto tiene que quebrantar nuestros corazones, hermanos. E isto é a demonstração de um amor que nós não conseguiremos mensurar. Y esto es la expresión de un amor que nosotros no conseguiremos describir. Há pouco levantei uma pergunta para os irmãos. Hace poco levanté una pregunta para los hermanos. O que é a igreja? ¿Qué es la iglesia? Nós precisamos responder essa pergunta. Nosotros necesitamos responder esta pregunta. Já vimos a questão da sua origem, Ya vimos la cuestión de su origen, a sua natureza su naturaleza e seu destino. y su destino. É o Senhor mesmo. Es el Señor mismo. Mas o que é a igreja? Mas ¿qué es la iglesia? Você já já exercitou Se ejercitó em examinar todos os evangelhos e também as cartas, en examinar todos los evangelios y también las cartas, o livro de Apocalipse, el libro de Apocalipsis, e já buscou a contar quantas vezes aparece a palavra igreja no singular y ya buscó para cuántas veces aparece la palabra iglesia en el singular e igrejas no plural? y iglesias en lo plural?
Vale a pena fazer esse exercício. Vale la pena hacer este ejercicio. Deixe-me adiantar para vocês. Déjenme adelantarlo para ustedes. Na minha versão, En mi versión, eu encontro 76 vezes yo encuentro 76 veces a palavra igreja no singular la palabra iglesia en el singular e 35 vezes y 35 veces a palavra igrejas la palabra iglesias no plural. en lo plural. E o que isso pode nos ajudar? ¿Y en qué esto nos puede ayudar? E muito. En mucho. É algo muito importante. Es algo muy importante. Todas as vezes que nós encontramos igreja no singular, Todas las veces que nosotros encontramos iglesia en el singular, necessariamente necesariamente é dirigida a uma localidade. es dirigida a una localidad. A igreja que está em Laodiceia, La iglesia que está en la no Odisea, caso, na casa da irmã Ninfa. en la casa de la hermana Ninfa. A igreja de Colossos, La iglesia de Colosos, no caso, na casa do irmão Filemon. en el caso en la casa del hermano Filemón. A igreja em Jerusalém, La iglesia en Jerusalén, a igreja em Tiatira, la iglesia en Tiatira, a igreja em Éfeso, la iglesia en Éfeso, em Sardes. en Sardes. Cada uma dessas localidades Cada una de estas localidades encontrava-se uma única igreja. se encontraba una única iglesia. E outras vezes que aparecem nas Escrituras Sagradas, Y otras veces cuando aparecen las escrituras sagradas, igrejas no iglesias plural, en lo plural, então nós vamos encontrar necessariamente entonces nosotros vamos a encontrar necesariamente as igrejas da região da Galácia, las iglesias de la región de Galacia, as igrejas da região da Macedônia. las iglesias de la región de Macedonia. Então era era uma região ampla, Entonces era una región amplia onde havia muitos povoados e cidades. donde había muchos poblados y ciudades. E naquelas cidades onde havia uma igreja, Y aquellas ciudades donde había una iglesia, quando se contavam as igrejas que faziam parte daquela região, cuando se contaban las iglesias que hacían parte de aquella región, então assim era dirigida as cartas àquela localidade, às igrejas. entonces era así como era dirigida la carta a aquella región a las iglesias. Então é muito claro isso aqui. Entonces está muy claro esto en la Biblia. Nos olhos do Senhor, A los ojos del Señor há uma igreja em cada localidade. hay una iglesia en cada localidad. É verdade que nós podemos ter muitas expressões, Es verdad que podemos tener muchas expresiones, inclusive algumas reuniões que podem estar acontecendo juntos, inclusive muchas reuniones que pueden estar aconteciendo al mismo tiempo, mas só há uma igreja. mas solo hay una iglesia. Quantas igrejas tem na cidade de Londrina, que é a cidade onde eu vivo no Brasil, estado do Paraná? ¿Cuántas iglesias puede haber en Londrina, donde vive el hermano en el estado de Paraná? Se nós fôssemos contar do ponto de vista organizacional, Si nosotros fuéramos a contarlo desde el punto de vista de organizacional, há uma infinidade de organizações, hay una infinidad de organizaciones, mas pelos olhos do Senhor, mas mirando los ojos del Señor, lá só tem uma igreja. solamente tiene una iglesia, Só tem uma igreja. solamente tiene una A iglesia, igreja da cidade em Londrina. la iglesia en la ciudad de Londrina. Isso é uma lição extremamente importante para nós. Y esto tiene que ser una lección importante para nosotros. Então guardemos isso por enquanto. Guardemos esto de momento. Vamos avançar um pouco. Vamos a avanzar un poco más. Vamos pensar na própria palavra igreja e no seu significado. Vamos a pensar en la propia palabra, en su significado. Hoje, quando nós pensamos igreja, Hoy cuando nosotros pensamos en iglesia, imediatamente vem a nós um prédio. inmediatamente viene hacia nosotros un edificio. E dependendo da cartilha ou estatuto de fé daquela igreja, Y dependiendo de el estatus económico de aquella iglesia, não, seria dependendo da ordem de fé. dependiendo de la orden de fe, Então pode ser que naquele prédio tenha uma cruz, puede ser que en aquel edificio tenga una cruz, tem alguns vitrais coloridos. tenga unos vitrales coloridos. Então é assim que as pessoas entendem que se explica ou se define igreja. Es así como las personas se explican o definen aquella iglesia. É um prédio. Es un edificio. É muito comum as pessoas dizerem assim: Es muy común decir a las personas de esta manera: você vai para a igreja hoje? ¿usted va a ir a la iglesia hoy?
Quem é o pastor da tua igreja? ¿Quién es el pastor de tu iglesia? Você esqueceu alguma coisa na igreja hoje? ¿Usted olvidó alguna cosa en la iglesia hoy? Não é assim que nós comumente ouvimos? No es así como nosotros comúnmente escuchamos. É porque nós nascemos dentro de um contexto Es porque nosotros nacemos dentro de un contexto. que a definição de igreja é um ambiente, um lugar. Es que la definición de iglesia es un ambiente, es un lugar. Mas isso não está escrito nas Escrituras Sagradas. Pero esto no está escrito en las escrituras sagradas. A igreja, como logo mais vamos ver, La iglesia, como luego vamos a ver, são aqueles que foram chamados do mundo para fora dele. son aquellos que han sido llamados del mundo para fuera de él. Igreja é a constituição de todos aqueles que foram regenerados. La iglesia es la constitución de todos aquellos que fueron regenerados. Deixe-me dar um exemplo prático para vocês. Déjenme dar un ejemplo práctico para ustedes. Ele não explica tudo, Él no lo explica todo, mas faz com que a gente pense. mas hace que nosotros pensemos. Vamos supor que Vamos a suponer, isso é uma imaginação. esto es algo imaginativo. O Senhor Jesus Cristo El Señor Jesucristo chegasse aqui agora em Madrid, llegar ahora mismo aquí a Madrid, na rodoviária, en la avenida principal, no, en la estación de autobús, estação de ônibus, en la estación de autobuses, descesse desse ônibus, bajara del autobús, entrasse num táxi entrase en un taxi e falasse assim para o motorista: y hablar así para el conductor del taxi. motorista, por favor, Conductor, por favor, eu sou Jesus. yo soy Jesús. Você pode levar para a minha igreja? ¿Usted me podría llevar a mi iglesia? Para onde ele iria? ¿Para dónde iría el conductor? Você imagina só Ustedes pueden imaginar a confusão? la confusión. Então, esta é a realidade que nós nos encontramos hoje. Entonces esta es la realidad que nosotros nos encontramos hoy. Como eu disse, esse exemplo não explica tudo, Como yo he dicho, este ejemplo no explica todo, mas faz com que a gente pense. pero hace que nosotros pensemos, Porque a igreja é uma realidade espiritual. porque la iglesia es una realidad espiritual. Não tem nada a ver com uma instituição organizada. No tiene nada que ver con una institución organizada. Então, vamos falar um pouquinho da palavra igreja. Entonces vamos a hablar un poco sobre la palabra iglesia. É a soma de duas outras palavras. Es la sumatoria de dos otras palabras. Ek, Ek, que significa fora, que significa fuera, e kleseos, y kleseos, que significa chamados. que significa llamados. Então, ek, kleseos, O sea, ekleseos significa significa os chamados para fora. los llamados para afuera. Ou seja, nós estávamos no mundo perdidos. O sea, nosotros estábamos en el mundo perdidos. E de que modo nós fomos chamados? ¿Y de qué modo nosotros fuimos llamados? Pelo Evangelho da Graça. Por el Evangelio de la Gracia. Quando o Evangelho foi pregado para nós, Cuando el Evangelio fue predicado a o nosotros, Espírito Santo nos convenceu do pecado, justiça e juízo. el Espíritu Santo nos convenció del pecado, de la justicia y del juicio. Nos rendemos ao Senhor Jesus. Nos rendimos al Señor Jesús. Nascemos de novo. Nacimos de nuevo. Então ganhamos a vida de Cristo. Entonces ganamos la vida de Cristo. E neste movimento, Y en este movimiento, sem mesmo que o saibamos, sin mismo que nosotros lo sabíamos, acontece este sacar, esse tirar do mundo. sucede este quitarnos, salirnos del mundo. E somos introduzidos para dentro de uma realidade espiritual. Y somos introducidos en una realidad espiritual. Então, o que é a igreja? ¿Y entonces qué es la iglesia? São os chamados para fora deste mundo. Son los llamados para fuera de este mundo. A igreja não é uma instituição humana, La iglesia no es una institución humana, não é uma organização humana. no es una organización humana. A igreja é uma realidade espiritual. La iglesia es una realidad espiritual. Hoje e já por muito tempo nós vivemos debaixo de uma grande confusão. Hoy y por mucho tiempo nosotros vivimos bajo una gran confusión. Nós chamamos igreja aquilo que Deus não chama de igreja. Nosotros llamamos de iglesia aquello que Dios no llama de iglesia. Por exemplo, vamos pensar agora nesse contexto que nós nos encontramos agora. Por ejemplo, nosotros vamos a pensar ahora en ese contexto que nos encontramos ahora. Nós estamos na igreja? ¿Nosotros estamos en la iglesia? Não. No. A igreja está nesse ambiente. La iglesia está en este ambiente. Nós podíamos estar
numa praça. Nosotros podríamos estar en una plaza E depois da reunião, y después de la reunión a igreja vai para casa. la iglesia va para casa. E a igreja não deixa de ser igreja porque foi para casa. Y la iglesia no deja de ser iglesia porque fue para casa. Porque cada um de nós, no nosso testemunho, Porque cada uno de nosotros en nuestro testimonio vamos manifestando a vida de Cristo. vamos manifestando la vida de Cristo. Mas a igreja não é o lugar onde nós nos reunimos. Pero la iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos. Não existe um ambiente sagrado. No existe un ambiente sagrado. Existe o sagrado com S maiúsculo, Existe el sagrado con S mayúscula, que é a presença do Espírito Santo no meio do seu povo, que es la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo, que torna aquela realidade santa. que convierte aquella realidad santa. Então a igreja está aqui nesse momento. Entonces la iglesia está aquí en este momento. Terminou a reunião, Termina la reunión, nós vamos embora. nosotros nos marchamos. Então, se alguém esquecer, por exemplo, uma bolsa aqui nesse ambiente, Entonces si alguno de nosotros olvida su bolso en este ambiente, você não esqueceu a sua bolsa na igreja. usted no olvidó su bolso en la iglesia. Você esqueceu a bolsa no ambiente onde a igreja estava reunida. Usted olvidó su bolso en el ambiente donde la iglesia estaba reunida. Não é claro para nós isto? ¿No es algo claro para nosotros esto? Nós somos a expressão do corpo de Cristo. Nosotros somos la expresión del cuerpo de Cristo. Aqui em Madrid há muitos que são salvos. Aquí en Madrid hay muchos que son salvos. É verdade que vocês não conhecem todos, Es verdad que ustedes no conocen a todos, mas onde encontrar-se uma pessoa que foi salva, mas donde se encontrase una persona que fuera salva, esta pessoa faz parte do corpo de Cristo. esa persona hace parte del cuerpo de Cristo. Então, onde temos pessoas salvas, Entonces, donde tenemos a personas salvas, nós temos pessoas que, ainda que não saibam, tenemos personas que mismo ellas no sabiéndolo, fazem parte de uma realidade espiritual, ellas hacen parte de una realidad espiritual, o corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Isso é maravilhoso, irmão. Y esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Nós fazemos parte dessa realidade espiritual. Nosotros hacemos parte de esta realidad espiritual. E o que nós vamos fazer agora? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Nós podemos estudar vários aspectos da igreja, Nosotros podemos dar varios aspectos de la iglesia, mas vamos ver dois deles. mas vamos a ver dos de ellos. O primeiro que nós vamos considerar El primero que vamos a considerar é a igreja como corpo de Cristo. es la iglesia como cuerpo de Cristo. E depois, o outro aspecto, Y después otro aspecto, a igreja como a casa de Deus, la iglesia como la casa de Dios, que é o nosso assunto depois. que es nuestro asunto después. Então vamos verificar alguns versos Entonces vamos a verificar algunos versos para mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. para verificar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efésios, Efesios capítulo 1. capítulo 1. E aqui nesse capítulo nós vamos ler dois versículos, Y aquí en este capítulo vamos a leer dos versículos, 22 e 23. 22 y 23. Isso. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Olha que maravilhoso nós temos aqui. Miren qué maravilloso lo que tenemos aquí. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés do Senhor, Todas las cosas fueron colocadas debajo de los pies del Señor, para que o Senhor então fosse o cabeça sobre todas as coisas. para que el Señor fuese cabeza sobre todas las cosas. Deus o deu à igreja. Dios lo dio a la iglesia, E diz assim, a qual é o seu corpo. y dice así, la cual es su cuerpo. Agora, veja que impressionante. Ahora miren qué impresionante. A plenitude, a igreja, o seu corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. La iglesia, su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo não é a plenitude de Deus? Cristo no es la plenitud de Dios. A igreja é a plenitude de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Certa vez o irmão disse assim, Cierta vez un hermano dijo así: se nós pudéssemos olhar para dentro do coração de Deus, si nosotros pudiéramos mirar dentro del corazón de o Dios, que nós enxergaríamos ali? ¿qué es lo que nosotros conseguiríamos ver ahí? Cristo. Cristo. Mas se nós pudéssemos olhar para dentro do coração de Cristo, o que nós viríamos ali? Mas si nosotros también pudiéramos mirar para dentro del corazón de Cristo, ¿qué es lo que veríamos ahí? Nós, a A igreja. nosotros, la iglesia. Este é o amor. Este es el amor.
Cristo, a plenitude de Deus. Cristo, la plenitud de Dios. A igreja, a plenitude de Cristo. La iglesia, la plenitud de Cristo. Então, o primeiro aspecto da igreja Entonces, primer aspecto de la é iglesia o corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo. Nesse mesmo livro, En este mismo libro, capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 4. en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Isso. Na minha versão começa assim: há somente corpo. En la versión del hermano comienza así: hay un solo cuerpo. Corpo. Un cuerpo. Nós fazemos parte de corpo. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. Existe a expressão da igreja, coloquemos dessa forma assim. Existe la expresión de la iglesia, coloquemos de esta forma así. A igreja universal, La iglesia universal, composta de todos os santos, compuesta de todos los santos, que viveram em todas as épocas que vivieran en todas las e épocas que vivem hoje. y que viven hoy. Mas existe a igreja na expressão local, Mas existe la iglesia en la expresión local, através da qual o Senhor quer manifestar a sua vontade. a través de la cual el Señor quiere manifestar su voluntad. Então, vocês se lembram quando nós falamos da importância de termos a visão celestial Entonces ustedes recuerdan cuando hablamos acerca de la importancia que tenemos sobre la visión celestial e andarmos de modo digno dessa visão. y andar de un modo digno de esta visión. Essa é a nossa vocação. Esa es nuestra vocación. Quando nós conhecemos o eterno propósito de Deus, Cuando nosotros conocemos el eterno propósito de Dios, nós começamos a ver esta beleza que as Escrituras nos mostram, nosotros comenzamos a ver esta belleza que las escrituras nos muestran, que fazemos parte de corpo, que hacemos parte de un cuerpo, o corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. A vida do cabeça La vida del cabeza sendo manifestada através do corpo. siendo manifestada a través del cuerpo. Pense na obra da criação, Piensen en la obra de la creación, pense na edificação da igreja. piensen en la edificación de la iglesia, Onde o Senhor coloca os seus olhos com mais atenção, donde el Señor coloca sus ojos con más atención para que Ele criasse todo esse universo. para que Él creara todo ese universo. Ele usou seu poder e sua sabedoria Él utilizó su poder y su sabiduría para edificar a igreja. para edificar la iglesia. Ele pagou o preço com a sua própria vida. Él pagó el precio con su propia vida. Percebemos? Lo notamos. A igreja acima da própria criação. La iglesia por encima de la propia Porque creación. nós somos a menina dos olhos do Senhor. Porque nosotros somos la niña de los ojos del Então, Señor. rebaixar a igreja Entonces rebajar la iglesia a uma placa institucional a una placa de institución é realmente desmerecer a obra do Senhor. es realmente desmerecer la obra del Señor. Nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Nosotros hacemos parte de una realidad espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Isso. Assim também nós, conquanto muitos, somos só corpo em Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. O que estamos fazendo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mostrando o primeiro aspecto da igreja. Mostrando el primer aspecto de la iglesia. É o corpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos juntar mais textos. Vamos a juntar más textos. 1 Coríntios, 1 Corintios, capítulo 10. capítulo 10. Aqui nós vamos ler versículos 16 e 17. Aquí vamos a leer el versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Não está claro para nós, novamente, a palavra insistindo? No está claro para nosotros nuevamente la palabra insistiendo. Embora muitos, Habiendo muchos, somos unicamente um pão, somos únicamente un pan, só corpo. un solo cuerpo. E isso é a igreja. Eso es la A iglesia. igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de É o Cristo. primeiro aspecto que nós estamos insistindo. Este es el primer aspecto en el cual estamos insistiendo. Estamos em 1 Coríntios, agora capítulo 12, Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. en el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Não está claro para nós? No continúa claro para Vós nosotros. sois o corpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. O irmão Luiz, ele considerou na primeira reunião, El hermano Luis consideró en su primera reunión versículos 12 e 13 desse capítulo. los versículos 12 y 13 de este capítulo. Permitam-me aqui enfatizar aquilo que já foi dito. Permítame hacer un énfasis en aquello que ya fue dicho. É o versículo 12. En el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esse texto precisa fazer com que nós pensemos. Este texto necesita con que nosotros pensemos. Se eu fosse eu que estivesse escrevendo esse versículo, Si fuera el hermano quien estuviera escribiendo este versículo, eu perceberia, entre aspas, um erro aqui. yo notaría, entre comillas, un error aquí. Veja bem, Miren bien, olha o que a palavra de Deus está dizendo. miren lo que la palabra del Señor está Assim diciendo. como o corpo é um Así como el cuerpo es uno e tem muitos membros, y tiene muchos miembros, então pensemos no nosso corpo individual. entonces pensemos en nuestro cuerpo individual. Nós somos um ser integral, Nosotros somos un ser íntegro, mas nós temos muitos membros. más nosotros tenemos muchos miembros. Aí Paulo inverte o raciocínio. Ahí Pablo invierte el raciocinio. E todos os membros. Y todos los miembros. Então ele olha para cada membro. Entonces mira para cada miembro. Aí diz assim, constitui um só corpo. Constituyen un solo cuerpo. Olha só a resposta. Ahora miren qué respuesta. Assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Cristo. Por que não está escrito porque assim também com a igreja? ¿Por qué no está escrito así también con la iglesia? Não caberia melhor aqui? No entraría mejor aquí. Mas a Bíblia não tem erro. Mas la Biblia no tiene Lógico. equivocaciones. Eu coloquei aquela situação apenas para enfatizar para os irmãos. Yo coloqué esta situación apenas para hacer un énfasis a los A hermanos. identificação perfeita de Cristo e seu corpo. La identificación perfecta de Cristo y su cuerpo. Assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Cristo. Certo irmão traduziu essa parte final da seguinte maneira. Cierto hermano tradució esta parte final de la siguiente manera. Depois de mostrar a realidade do corpo com muitos membros, Después de mostrar la realidad del cuerpo con muchos miembros, ele diz assim: él dijo así. e o mesmo acontece com o Cristo. Lo mismo sucede con o Cristo. Ou seja, a igreja, O sea, la iglesia, tendo Cristo como cabeça, teniendo a Cristo como cabeza, é a expressão de um Cristo coletivo. es la expresión de un Cristo colectivo. Porque nós manifestamos o quê? A glória de Cristo. Porque nosotros manifestamos la gloria de É o que Cristo. o texto quer nos mostrar. Y es lo que el texto quiere mostrarnos. Agora nós precisamos ter essa ênfase no coração. Ahora nosotros necesitamos tener este énfasis en el corazón. A igreja, nesse aspecto que estamos vendo, La iglesia en este aspecto que estamos viendo é o corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo. Vamos então para o segundo aspecto. Ahora vamos para el segundo aspecto. Voltemos para o nosso texto base de 1 Timóteo, capítulo 3, Volvamos para nuestro texto base, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O segundo aspecto que nós vamos considerar a respeito da igreja, El segundo aspecto que nosotros vamos a considerar que, de la iglesia, ela é a casa de Deus. que ella es la casa de Dios, Do Deus, a igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Qual é a lição que nós podemos ter aqui para nós? ¿Cuál es la lección que nosotros podemos tener aquí para nosotros? Uma casa é para que ela seja habitada. Una casa es para que ella sea habitada. Então nós damos um passo além. Entonces nosotros damos un paso adelante. Não somos, ainda que seja glorioso isto, No somos aún, aunque sea glorioso esto, apenas o corpo de Cristo, apenas el cuerpo de Cristo. mas nós somos a casa de Deus. Nosotros somos la casa de Dios. E como casa de Deus, Y como casa de Dios, então Ele deseja habitar em nós. y como casa de Dios, Él desea habitar en nosotros. Vamos pegar uma passagem. Vamos a tomar un pasaje. Efésios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. versículos 19 al 22. Efésios 2, de 19 a 22. Efesios 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esse edifício é a casa de Deus. Este edificio es la casa de Dios. Nós estamos sendo edificados Nosotros estamos siendo edificados para sermos um santuário dedicado ao Senhor, para hacernos un santuario edificado al Señor, com o fim con el fin da habitação de Deus no Espírito. de la habitación de Dios en el Espíritu. Então, a casa de Deus Entonces la casa de Dios é um aspecto importantíssimo da igreja, es un aspecto muy importante a la iglesia, que é um passo além do corpo de que Cristo, es un paso adelante en el cuerpo de Cristo, porque fala-nos de um lugar de morada, porque nos habla de un lugar de habitar. de habitar. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. Hebreus capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 5 e 6. versículos 5 y 6. Repetindo, Hebreus 3, Hebreos 3, versículos 5 e 6. versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Não é claro o texto para nós? No es claro el texto para Em nosotros, especial, o destaque da parte final, en especial el destaque de la parte final, versículo 6. en el versículo 6. Cristo, porém, como filho, Cristo como hijo sobre a sua casa, sobre su casa, a qual casa somos nós? la cual casa somos nosotros. Nós somos a casa de Deus. Nosotros somos la casa de Dios. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. A igreja é o lugar da habitação de Deus. La iglesia es el lugar de habitación de Dios. Como vamos admitir ¿Cómo vamos a admitir que Deus habita num prédio? que Dios vive en un edificio? Os céus dos céus não podem conter a Deus, Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mas a igreja pode. mas la iglesia puede. Ele deseja habitar no seu povo. Él desea habitar en su pueblo. Está claro para nós Esto está claro para nosotros, que a igreja não é uma organização humana? que la iglesia no es una organización humana. Essa confusão que nós temos por aí, Esa confusión que nosotros tenemos por ahí, isso é fruto de todas as escolhas que os próprios homens têm feito, eso es fruto de todas las cosas que el hombre propio ha escogido, em rebeldia nos seus próprios corações. en rebeldía en sus propios corazones. Mas a Bíblia não avaliza nada disto. Mas la Biblia no avala nada de esto. A igreja são aqueles que foram chamados para fora desse mundo. La iglesia son aquellos que fueron llamados para fuera de este mundo. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus. La iglesia es la casa de Dios. Então a igreja não é um prédio. Entonces la iglesia no es un edificio. Agora, que nome nós vamos dar à igreja do Senhor? Ahora, ¿qué nombre le vamos a dar a la iglesia del Señor? Há tantos nomes espalhados por aí. Hay tantos nombres esparcidos por ahí. Será que Deus tem alguma responsabilidade com estes nomes? ¿Será que Dios tiene alguna responsabilidad con estos nombres? Absolutamente não. Absolutamente no. Nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. Por que será que temos que colocar alguns nomes especiais? ¿Por qué será que tenemos que colocar algún nombre en especial? Isso acontece porque nós não conhecemos o que é a igreja, Esto sucede porque nosotros no conocemos lo que es la iglesia à luz das Escrituras Sagradas. a la luz de las Escrituras Sagradas. Então nós precisamos da ajuda do Senhor Entonces nosotros necesitamos de la ayuda del Señor para que discernamos para que tengamos discernimiento o que significa lo que a significa casa de Deus. la casa de Dios. Que tempo nós estamos vivendo? ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? Para que haja restauração do testemunho do Senhor, Para que haya restauración del testimonio del Señor, é necessário es necesario que ganhemos uma visão celestial, que ganemos una visión celestial, que respondamos fielmente a essa visão, que respondamos con fidelidad a esa visión, para que
ela se torne numa vocação celestial, para que ella se convierta en una vocación celestial, nós vamos discernir o que é a casa de Deus. nosotros vamos a tener discernimiento en lo que es la casa de E o Dios. Senhor, então, Y entonces el Señor vai encontrar um lugar de repouso para Ele mesmo, va a encontrar un lugar de reposo para Él um mismo, local de descanso, un lugar de descanso, a igreja, la iglesia, lugar da sua habitação. lugar de su habitación. Vocês já pensaram nisto? ¿Ustedes ya pensaron en esto? Nós somos a habitação de Deus. Nosotros somos la habitación de Dios. Agora precisamos dar um passo além. Ahora nosotros necesitamos dar un paso adelante. Voltemos para Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Volvamos a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Leamos novamente a passagem. Leamos de nuevo el pasaje. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quando se fala da casa de Deus, Cuando se habla de la casa de Dios, se fala de procedimento, se habla de se procedimiento, fala de testemunho, se habla de testimonio, porque Paulo está dizendo, porque Pablo está diciendo, se ele demorasse um pouco, si él se demora un poco, que Timóteo então soubesse, que Timoteo entonces supiera, e todos aqueles irmãos, que todos aquellos hermanos, como eles deveriam proceder cómo ellos deberían andar na casa de Deus, en la casa de Dios, que é a igreja do Deus vivo. que es la iglesia del Dios viviente. Aí aparece coluna e baluarte da verdade. Ahí aparece columna y baluarte de la verdad. Coluna da verdade, Columna de la verdad baluarte da y verdade. baluarte de la verdad. Somente a igreja pode reter a verdade, Solamente la iglesia puede retener a la ser verdad, a coluna da verdade. ser la columna de la verdad. Nós vivemos num mundo pós-cristão Nosotros vivimos en un mundo post-cristiano e um mundo pós-verdade, y el mundo post-verdad, onde não existe mais verdades absolutas. donde no existen más verdades absolutas. A verdade é simplesmente a expressão daquilo que eu sinto, La verdad es apenas una expresión de aquello que yo siento, daquilo que eu acho. de aquello que yo creo. A verdade está num campo do relativismo. La verdad está en un campo de relativismo. Esta é a realidade do mundo que nós vivemos. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. E somente a igreja Y solamente la iglesia pode, puede, como coluna, como columna, manter firme esta verdade. mantener firme esta A verdad, verdade absoluta, la verdad absoluta, inerrante de Deus. que no se equivoca de Dios. Agora nós precisamos Ahora nosotros necesitamos ser portadores dessa verdade, ser portadores de esta verdad, como coluna. como columna. Nós não podemos negociar a verdade, Nosotros no podemos negociar la verdad, porque a verdade é a expressão do próprio caráter de Deus. porque la verdad es la expresión del propio carácter de Dios. Mas a igreja também, a casa de Deus também é Mas la iglesia, la casa de Dios también es baluarte da verdade, baluarte de la verdad, aquela que proclama a verdade. aquella que proclama la verdad. Nosso irmão já tinha falado alguma coisa sobre isto. Nuestro hermano ya ha hablado acerca de esto. Então nós somos proclamadores dessa verdade. Entonces nosotros declaramos esta verdad. Não só temos ela como firmeza, Nosotros solamente no la tenemos como algo firme, mas nós anunciamos. nosotros también la anunciamos. Nós somos os divulgadores dessa verdade. Nosotros somos los que divulgamos esta verdad. Então, a igreja do Deus vivo, Entonces la iglesia del Dios vivo, a casa de Deus, la casa de Dios, ela deve sempre ser ella siempre debe ser coluna e baluarte da verdade. columna y baluarte de la verdad. É assim que o nosso testemunho deve ser proclamado. Es así como nuestro testimonio debe ser declarado. Mas há algo mais. Mas hay algo más. Salmo de número 93, versículo 5, Salmo de número 93, versículo 5. vai nos mostrar que tipo de conduta a igreja deve ter. Nos va a mostrar qué tipo de conducta la iglesia debe tener. Salmo de número 93, versículo 5. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Precisamos dizer alguma coisa? Necesitamos decir alguna cosa. De que maneira devemos proceder? ¿De qué manera debemos andar? Como que deve ser o testemunho da casa de Deus? ¿Cómo es que debe ser el testimonio de la casa de Dios? O que convém à casa de Deus? ¿Qué es lo que conviene a la casa de Dios? Que não é um prédio? Que no es un edificio. Santidade. Santidad. A única maneira de nós impactarmos, La única manera de nosotros impactar afetar a sociedade, y afectar a la sociedad é através de uma vida de santidade. es a través de una vida de santidad. É assim que nós vamos impactar. Es así como nosotros vamos a impactar.
coluna da verdade, columna de la verdad, baluarte da verdade, baluarte de la verdad, santidade. santidad. É isto que convém à casa de Deus. Es esto lo que conviene a la casa de Dios. Nós somos pedras vivas Nosotros somos piedras vivas que estamos sendo edificadas, que estamos siendo edificadas sobre aquela grande rocha, sobre aquella grande roca, Cristo Jesus, Cristo Jesús, para testemunhar para testimoniar nesse mundo caído. en este mundo caído. Somos a expressão da casa de Deus. Somos la expresión de la casa de Dios. Então, o primeiro aspecto, Entonces, el primer aspecto, corpo de Cristo. cuerpo de Cristo. Segundo aspecto, Segundo aspecto, a casa de Deus. la casa de Dios. Vamos pegar mais uma passagem apenas. Vamos a tomar un pasaje, uno más apenas. Hebreus capítulo 12. Hebreos capítulo 12, Versículo 10. versículo 10. Veja o objetivo pelo qual somos corrigidos. Miren el objetivo por el cual somos corregidos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Isso. Aqueles que nos corrigiam por pouco tempo, Aquellos que nos corregían por poco tiempo, nossos pais, nuestros padres, eles nos disciplinavam para que nós pudéssemos ter uma conduta adequada. ellos nos corregían y nos disciplinaban para que tuviéramos una conducta adecuada. Agora, Deus nos disciplina, Ahora Dios nos disciplina, nos corrige, nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. para hacernos participantes de su santidad. Porque a santidade convém à casa de Deus. Porque la santidad conviene a la casa de Dios. Então, como já foi dito, Entonces, como ya ha sido dicho, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, ele vai arranjar todas as circunstâncias necessárias Él va a tomar todas las circunstancias necesarias para que este fim seja alcançado. para que este fin sea Um alcanzado. pouco mais do caráter de Cristo seja formado em nós. Un poco más del carácter de Cristo sea formado en O nosotros. que é isto, em outras palavras? ¿Qué es esto en nuestras palabras? Santidade. Santidad. Santidade é mais de Cristo Santidad es más de Cristo e menos de nós mesmos. y menos de nosotros Então, mismos. a casa de Deus. Entonces, la casa de Dios. Então nós temos a visão celestial, Entonces, nosotros tenemos la visión a celestial, vocação la celestial vocación e celestial a casa de Deus. y la casa de Dios. E essas três realidades Y estas tres realidades são de grande bênção e ajuda son de gran bendición y ayuda para que o testemunho do Senhor seja restaurado no tempo do fim, para que el testimonio del Señor sea restaurado en este tiempo del fin, a começar de nós. y tiene que comenzar en nosotros. Então nossos corações precisam estar depositados aos pés do Senhor, Y entonces nuestros corazones necesitan estar depositados a los pies del Señor, para que o Senhor, encontrando esses corações abertos, para que el Señor, encontrando estos corazones abiertos, Ele faça a sua obra. Él pueda hacer su obra. Então, ao Senhor toda a glória, honra, poder e majestade. Entonces al Señor toda honra, toda gloria, todo poder y majestad. Vamos orar. Vamos a orar. Damos graças a Ti, amado Pai. Te damos gracias a ti, amado Padre. Nós somos gratos porque fazemos parte de uma realidade espiritual. Te damos gracias porque hacemos parte de una realidad espiritual. Tu olhastes para nós Tú miraste para nosotros e nos vistes como uma linda pérola. y nos miraste como una linda perla. Isso é maravilhoso demais para nós, Y esto es algo maravilloso, demasiado para nosotros. porque nós não somos essa pérola, Porque nosotros no somos esta perla, mas Tu nos vês assim. mas tú nos ves así. Isso é obra da Tua graça. Esto es obra de tu gracia. Continue a fazer a Tua obra em nós, Continúa a hacer tu obra en a nosotros, edificar em nós a Tua própria vida. a edificar en nosotros tu propia vida. Nós queremos proceder de maneira adequada Nosotros queremos andar de manera adecuada na casa de Deus, en la casa de Dios, que é a igreja. que es la iglesia. Abra mais a nossa mente, Abre más nuestra mente, nossos corações, nuestros corazones, para enxergarmos um pouco mais. para llegar a ti un poco más. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.